Você já pensou para parar? Você já parou para pensar na diferença que os sons fazem em um jogo? Vejam só esse clipe. Sem som e com som. Não é a melhor coisa do mundo, mas já dá outra cara pro jogo. Então nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz para colocar esses sons no meu jogo de Raycasting no Pygame. Os sons podem ser divididos em dois tipos: efeitos e músicas. Primeiro, os efeitos especiais, que são usados para indicar ações, por exemplo, o som de uma espada sendo balançada no ar. Eu vou adicionar efeitos de sons tanto para o inimigo quanto para o jogador, de passos, quando eles estão se deslocando, quando recebem danos de ataques e quando morrem. E ainda só para o jogador eu vou adicionar efeitos de quando ele usa a espada, quando a sua saúde se regenera e quando ele vence o jogo. E agora a música, que tem a função de dar clima para o jogo, por exemplo, indicando quando o jogador pode relaxar, quando ele corre perigo ou se ele está no meio de uma batalha. Idealmente usando várias músicas para diferentes situações e lugares. Mas no meu jogo eu só vou usar uma música que vai ficar no loop infinito, assim fica mais fácil por enquanto. E como você consegue todos esses sons? O jeito mais direto é gravando, simulando os sons dos efeitos especiais com a técnica chamada Foley. E, se você tiver talento, pode até criar e gravar suas próprias músicas. Mas isso é bastante trabalhoso. Eu até tentei gravar alguns Foleys, mas músicas sem condições. Então a segunda opção que busquei aqui foram as bibliotecas com recursos de áudio, como opengameart.org, onde tem bastante coisa disponível, não só de sons. Uma outra opção interessante para criar efeitos sonoros é o programinha SFXR, muito usado pelo pessoal dos Game Jams, que cria sons de forma programática. Agora, para músicas, se tocar instrumentos não é o seu forte, você pode usar programas chamados de trackers. Eu usei aqui o Buscakey, bem fácil de usar. Até me arrisquei a fazer a música do jogo com ele. Mas se mesmo essa opção for muito difícil para você, tem o programa CD Music, que cria músicas aleatórias. O programa é meio antigo, mas tem resultados interessantes. Só que para conseguir rodar eu tive que buscar umas DLLs na internet. Bom, depois que você conseguir os sons e as músicas, a gente pode começar a colocar tudo no jogo. Antes de mais nada, a gente precisa inicializar o mixer do Pygame, com o comando pygame.mixer.init. Agora eu vou criar uma função para carregar os sons. O Pygame aceita 3 tipos de formatos de áudio: WAV, OGG e MP3. Para carregar um som, a gente usa a função mixer.sound, com um caminho para o arquivo como argumento. Então já vou carregar aqui todos os sons. A música eu já vou colocar para tocar aqui depois de carregar, mas antes eu vou diminuir o volume dela. Para isso a gente coloca aqui o comando setVolume com um argumento entre 0 e 1. E para que a música fique tocando em um loop infinito, eu só preciso colocar um play aqui com esse argumento, que é quantas vezes o som se repete. -1 é indefinidamente. 0 toca uma vez, que é a mesma coisa que nenhum argumento. 1 ele se repete uma vez, 2 ele repete 2 vezes e assim por diante. Também já vou reproduzir uma vez o barulho da vitória, para indicar que o jogo começou. Depois de retornar os sons para a função principal do jogo, é só mandar eles tocar cada vez que acontece alguma coisa relevante. Eu vou começar por um dos mais chatinhos, que é o barulho dos passos. E para isso eu vou criar uma variável que controla o delay entre os barulhos dos passos. E também uma segunda variável para controlar se teve mudança na posição do jogador, que é simplesmente a soma das coordenadas x e y do jogador. Então em cada frame eu vou verificar se o delay já passou e se teve mudança na posição para tocar o barulho dos passos e atualizar o delay. Independentemente disso, eu vou sempre atualizar a variável da posição. Eu vou criar uma segunda variável para controlar o delay entre os passos dos inimigos. Como eles estão sempre se movimentando, eu não preciso controlar a posição deles, só preciso saber se tem algum por perto do jogador. Para isso eu vou usar o mapa de inimigos, então eu tenho que retornar ele lá da função de inteligência artificial do último vídeo. Para deixar as coisas mais interessantes, eu fiz a frequência dos passos aumentar quando tem um número maior de inimigos por perto, e também coloquei um pouco de variação aleatória. O som da espada é bem simples, toda vez que ela for ativada, ele toca.
E se em um ataque eu conseguir matar um monstro, também vai tocar um som. Como eu já tenho também aqui a chance de recuperar saúde, quando isso acontecer também vai tocar um som. Também vou reproduzir um som toda vez que acertar um inimigo, dependendo do tipo de monstro. Para isso eu vou criar uma variável para guardar o índice do inimigo mais próximo. Se o índice mudar, significa que pelo menos um monstro sofreu dano, então eu vou reproduzir o respectivo som. Quando o inimigo ataca o jogador, ele perde saúde, então eu vou guardar o valor da saúde em uma variável e verificar se mudou depois da parte da inteligência artificial dos inimigos, para então reproduzir. E para finalizar, eu vou adicionar efeitos de vitória e derrota, aqui na parte onde eu verifico se o jogador conseguiu sair do labirinto, e também na parte se eu verifico se ele ainda tem saúde. Eu ainda adicionei um fade out aqui antes de encerrar o jogo com uma pausa, para não ficar um corte muito seco. E eu acho que era isso. No final das contas, os efeitos sonoros que usei foram uma mistura. Alguns eu peguei do Open Game Art, outros do SFXR, mas uma boa parte eu gravei Foleys. A música eu fiz no Buscacchiolo. Gostei bastante dessa ferramenta, já que ela resolve minha principal dificuldade com música, o senso de ritmo. Então eu vou tentar criar mais músicas com ele. Enfim, no próximo vídeo eu vou cuidar da interface do jogo. Vou adicionar uma tela de início, menus e coisas do tipo. O código já está disponível no meu GitHub. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.